E para isso nós convidamos o professor de curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando e mestre em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Trabalha especificamente e principalmente em temas relacionados com a política externa brasileira, análise política externa e política internacional, sobretudo questões ligadas ao regionalismo sul-americano e aos países do sul global. Para bater um papo conosco, estou já na linha e em vídeo com o professor Vinícius Malman. Professor, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Acústica FM, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Consegue me escutar bem? Sim, estamos aqui muito bem te ouvindo e te vendo aí. Professor, obrigado. Eu queria contar um pouquinho a história primeiro do professor e doutor nessa área de entender políticas regionais e do sul global. É interessante essa história nossa e como é importante a gente conhecer um pouco da história para poder falar assuntos como esse tão delicado que nós iremos falar agora sobre a Venezuela e a Guiana, né? Sim. Muito obrigado, inclusive, né, pelo convite da rádio. É interessante saber que a comunidade também se interessa por esses assuntos internacionais. E a América do Sul aqui é o nosso vizinho, né? Esses países todos da América do Sul são nossos vizinhos. Então é do interesse brasileiro também saber como é que estão as questões internacionais ao nosso redor, né? Reflete bem o interesse do Brasil nessa região. O que eu tive te perguntar é o seguinte, isso já existe histórico, eu estou falando de uma coisa de mais de 100 anos atrás, com a independência da Guiana, os países lindeiros, obviamente, né, tem que se acomodar, naquela época se acomodaram. Porém, e ficou dividido esse território. Porém, lá nos anos de 1950 e poucos, 50 mais ou menos, houve uma manifestação, se não me engano foi da ONU, dizendo que os países teriam que se entender entre si sobre esse assunto. E o Maduro agora lança um referendo dizendo de que aquela área pertencia, lá no início do século passado, pertencia à Venezuela e que foi modificada por uma decisão quase que unilateral. Mas há documentação de que venezuelanos aceitaram um acordo lá atrás. Eu queria que tu pudesse nos explicar um pouquinho sobre essa parte para depois nós falar sobre os interesses. Beleza, então. Então, muito rapidamente, assim, na verdade, essa história começa há quase 200 anos atrás, 200. Lá em 1811, né, quando a Venezuela se torna independente da Espanha, ela adquire toda essa área que hoje nós conhecemos também como a Guiana Inglesa. Em 1814, os britânicos eles compram parte desse território que era a Guiana Holandesa, hoje é o Suriname, eles compram da Holanda parte desse território. E o que eles fazem? Eles começam a avançar sobre os territórios vizinhos. Em 1835 a 1841, eles contratam um geógrafo chamado Robert Schomburg para fazer estudos e mapas sobre a região, justamente para tentar delimitar onde era o território deles, onde era o território da Venezuela e onde era o território da Holanda. Estamos falando de 1841. Isso. Quase 200 anos, bem como tu disseste. Imagina. E o Schomburg, ele foi, digamos assim, ele errou, aqui com muitas aspas neste errou, né? A nascente, por exemplo, de um rio e absorveu um território holandês à Inglaterra, a essa Guiana Inglesa, né? E ele fez a mesma coisa, então, com o Brasil. Aqui, na questão do Pirara, o Brasil também teve uma questão de fronteira com a Inglaterra, que a gente perdeu o território. Na história do Brasil, é um dos únicos momentos que o Brasil perde um território, né? E a Inglaterra não estava satisfeita ainda com esse espaço que tinha conquistado e começou a avançar as linhas territoriais definidas para esse território venezuelano.
Sim. E daí avançou o rio, cortava a Guiana no meio, que é justamente o rio do Essequibo, que é essa região que a gente está falando hoje. Essequibo. Essequibo. E a Inglaterra, desde então, ela tenta rever esse território, né? Ela pediu ajuda para os Estados Unidos ainda em 1800, na década de 1890, e os Estados Unidos prepara toda uma delegação para ir a Paris e reivindicar esse território para a Venezuela, né? Em 1899, eles fazem... 1899, gente, faz muito tempo, né? Eles fazem um acordo em Paris para decidir. Se reúnem uns 5 ou 6 juízes para arbitrar essa questão entre Venezuela e entre Inglaterra. Sim. E os juízes decidem que esse território do Essequibo ele ficaria para a Guiana. Certo. Só que o que tu estava comentando antes é que em 1950, mais ou menos, ali por 1949, 1950, se descobrem documentos de um dos advogados que participou do processo, dizendo que os juízes teriam sido parciais, teriam favorecido a Inglaterra. E aí toda a questão ressurge. A Venezuela começa novamente a reclamar esse território e vai para as Nações Unidas reclamar ele. Vai lá na ONU e diz, olha, esse território é meu, né, e eu quero ter direito a ele. Sim. Em 1966, antes da Guiana Inglesa se tornar independente da Inglaterra, poucos meses antes, a Inglaterra fez um acordo com a Venezuela e esse acordo dizia, a gente reconhece que esse território, na verdade, é de vocês, sim, venezuelanos, a gente tomou ele erroneamente, Sim. esse território é de vocês e a gente quer resolver isso na paz. Só que logo depois, a Guiana se torna independente da Venezuela, a Guiana se torna independente da Inglaterra. E aí que reacende o processo. O território não era mais da Inglaterra para ser trocado, digamos assim, negociado. A Inglaterra tinha poderes na época de dizer que o terreno, que a área de Essequibo era venezuelana. Ela já era independente ou não? Então não era dependente. Não. Ela fez um acordo com a Venezuela para justamente dizer que aquele território era venezuelano. Sim. Um pouquinho antes de dar a independência para a Guiana. Ah, entendi. Só que no momento que ela deu a independência para a Guiana, que reassurge o problema. Agora, a Inglaterra não faz mais parte das negociações. Agora é todo um novo governo, é um estado diferente, que é o estado da Guiana. Mas há um reconhecimento do país, na época, detentor da área, de que havia um erro processual. Fica estranho, né? Aí a Guiana se emancipa e ela tem que aceitar o erro da Inglaterra ou ela como é que se define agora o direito da Guiana sobre esse assunto? É esse o grande problema. Daí, novamente, essa questão é levada para as Nações Unidas e é debatido por lá. Só que isso é uma reviravolta basicamente sem fim nas Nações Unidas. Justamente por isso, a Venezuela diz, olha, a Inglaterra reconheceu. A Guiana diz o quê? Mas a Inglaterra não tem mais nada a ver com isso. Agora nós somos nós e esse território é nosso. Então as coisas vêm e voltam desde a época de 60 até mais ou menos o ano de 2015, que a ONU chega e diz, eu não tenho mais como resolver esse problema de vocês, está se arrastando por muito tempo, vamos levar esse problema para a Corte Internacional de Justiça. Então, a Corte Internacional de Justiça, né, que é uma organização internacional vinculada à ONU, vai debater essa questão para vocês e vai decidir de quem é o território. Daí, entre 2015 e 2017, a Corte Interamericana de Justiça fica analisando esse caso. E ela emite 2 decisões. A Venezuela é contrária a levar essa questão para a Corte Internacional de Justiça, tá? Mas
porque ela diz que a corte não teria jurisdição para arbitrar este caso, né? E que a Inglaterra também deveria participar das negociações e do processo de discussão. Em 2020, a corte emite uma nota, então, dizendo que ela tem sim jurisdição para arbitrar isso e que ela vai arbitrar essa questão entre os dois, e o que ela decidir vai ser decidido pelo direito internacional e os dois países vão ter que acolher. Em 2023, ela solta uma nova nota, então, na qual ela decide que a Inglaterra ela não tem por que participar dos processos, porque o problema não tem nada a ver com ela. O problema seria, então, entre o Estado da Guiana e o Estado da Venezuela. Sim. E a Venezuela, na verdade, ela tem muito medo que a Corte Internacional de Justiça não dê uma decisão favorável a ela. Por isso, toda a questão que o governo Maduro mobilizou agora de fazer um referendo nacional. Sim. Enfim, né? Para quem não sabe, saiu um referendo nacional que foi feito agora no dia 3 de dezembro na Venezuela, no qual 95% da população se disse a favor de anexar o território do Essequibo ao seu país. Mas vamos falar o seguinte, a metade da população que votou, dessa metade, 90 e poucos % favorável. Mas eu pergunto o seguinte, a maioria dos venezuelanos que votaram desconhecem, eu posso dizer com tranquilidade, todo esse processo histórico nesse assunto aí. O votar é muitas vezes entusiasmar o presidente, que tem uma democracia relativa, como se diz lá na Venezuela, de tomar uma decisão governamental. O problema que se cria, é o que eu quero te perguntar, há muitos anos, não é uma coisa recente, é uma coisa de 200 anos já vem se arrastando, e a ONU, que era para ser justamente uma corte de mediação, ela também arrasta essa decisão, fazendo com que Maduro, para chamar a atenção do mundo, tome uma decisão dessas, ameaçando, quer dizer, a soberania de um outro país, porque é protelado durante 200 anos uma aceitação de quem é quem ali, quem é dono daquilo. E Maduro também, eu acho também que tu entende bem melhor que eu, joga uma cortina de fumaça sobre o problema Venezuela, pobreza, eleições e tudo mais. Quer dizer, há um interesse de Maduro de criar uma polêmica no entorno para deixar ele esquecido enquanto isso, governo venezuelano. Mas se a ONU não decide esse processo, a ONU assume também parte de culpa de protelar isso, tu não acha, doutor Vinícius? Claro. Primeiro, só voltar um ponto sobre a eleição. A eleição, de fato, aconteceu e é uma das poucas coisas no qual governo e oposição convergem. É um dos poucos assuntos que eles convergem. Certo. Eles realmente, há uma crença na população, uma crença histórica, porque se é um assunto de conhecimento, na verdade, geral da população, de que aquele território deveria ser deles. Né? Agora sim, a ONU tem uma parcela, digamos assim, de culpa como um organismo internacional, né, de não ter conseguido ali durante décadas resolver esta situação, né, de ter jogado o problema para frente por tanto tempo. E é claro, com certeza que o Maduro tenta também utilizar dessa questão do Essequibo para, digamos assim, aumentar a sua popularidade interna, visando principalmente as eleições do ano que vem. Porque depois de muito tempo vai haver eleições na Venezuela, né, eleições presidenciais, e o Maduro também, organismos internacionais inteiros vão participar do processo eleitoral. Ele já disse que vai ser um processo eleitoral aberto à comunidade internacional, né, a fiscalização da comunidade internacional. E é claro, o Maduro tenta, com essa questão, resgatar um nacionalismo na população, né, aumentar o nacionalismo, para poder, digamos assim, como você mesmo disse, para eles poderem olhar para isso, né, para essa questão externa como algo motivador
e esquecerem dos problemas que eles têm dentro de casa, né? Os É. problemas de falta de emprego, inflação, todas essas coisas assim. Fome e tudo mais. E é um país aparentemente riquíssimo, né? De reservas minerais, a Venezuela. Tu acha que vale a pena uma guerra para conquistar esse território lá da Guiana? O que acontece? Esse território do Essequibo, ele é muito rico em reservas de ouro. Ele tem uma das reservas de ouro, uma das 25 maiores reservas de ouro do mundo. Então, num território tão pequeno. E foi descoberto um campo de petróleo em 2015 muito, muito, muito grande. Muito grande. De um petróleo altamente rico e fácil de ser manipulado. A Venezuela é um país com enormes reservas de petróleo, uma das maiores do mundo, mas o petróleo dela não consegue, ela tem que gastar muito para refinar esse petróleo. O petróleo do Essequibo, ele é muito mais puro. Então, no sentido econômico, valeria sim a pena a anexação do território do Essequibo. Bom, além do petróleo, ouro e tudo mais. Eu te pergunto o seguinte, se acontecesse um fato assim, a gente aqui do Rio Grande do Sul às vezes não dá bola nas coisas que acontecem, mas vamos imaginar que o Uruguai diga que quando dividimos os países, o Rio Grande do Sul pertencesse ao Uruguai. E que eles querem reivindicar o Rio Grande do Sul para território uruguaio. E essa coisa se protela, se protela, se protela. E daqui a pouco o Uruguai diz, não, nós vamos invadir o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é nosso. Lá na época das Tordesilhas, onde nós começamos a dividir lá os espanhóis, nós cortamos errado. Era para ser lá no Rio Paraná, Uruguai, e não está sendo. Como é que uma coisa se prorroga tantos anos? É isso que eu pergunto, 200 anos? E cria uma tensão dessa magnitude. E eu queria te perguntar o seguinte, o governo brasileiro, como lindeiro dos dois países, se mete como nesse assunto, doutor acha, doutor Vinícius? A diferença, digamos, entre, por exemplo, essa questão do Uruguai, que tu levantou como hipótese, é que essa região do Essequibo, ela é de muita mata fechada. É uma região não ocupada populacionalmente. Então, nunca até então foi vista como uma região próspera. Era uma região de mata, né? Ela só começa a, digamos assim, ser próspera quando em 2015 se descobrem as reservas de petróleo, né? Até daí, a partir de então, começa a exploração em 2019 e o país consegue ascender economicamente muito rápido. E o azar dos venezuelanos, né, doutor Vinícius, o azar dos venezuelanos que quem descobriu o petróleo na região foi uma das gigantes empresas americanas que está sediada lá. Quer dizer, Maduro tem um problema de resolver, não só territorialmente, mas tem um problema com uma empresa de petróleo americana, que aí o governo americano provavelmente vai querer se meter nos interesses da sua representada lá, né? Esse é um grande problema também, que a ExxonMobil, ela é enorme, né, e ela detém muito poder político frente ao governo americano também. Então, essa questão do governo americano é interessante de ser analisada, ver como eles vão responder. Agora, em relação ao governo brasileiro, o presidente Lula, na última cúpula do Mercosul, já se colocou à disposição dos dois países para mediar as negociações pacíficas, né? Reiteradamente afirmando que a América do Sul não é um lugar de guerras, é um lugar de paz, né? Então ele coloca o Brasil à disposição, né, a diplomacia brasileira, para tentar mediar este conflito entre os dois. Porque historicamente o Brasil ele tem um papel de mediador de crises regionais, de conflitos, ele já participou várias e várias vezes de processos parecidos entre os dois países, inclusive entre vários países da América do Sul, inclusive de conflitos armados. Pois é. Eu não sei, o Brasil falou algumas coisas, o presidente falou, chamou de ministro da Defesa, mas todo mundo observando as coisas, né? Porque tem essa questão ideológica, né, nesse processo, assim, de que para não criar ruptura, né, não se mete demais, não fala muito,
Agora, uma das notícias que vem lá do Ministério da Defesa é que o Brasil, pelo menos dito, né, não aceitará qualquer trânsito de venezuelanos no seu território com intuito de invadir a Guiana. Isso pelo menos eu achei positivo do governo brasileiro dizer isso. Não entra por... Se querem invadir, invadam por lá. Só que por lá é muito complicado territorialmente, há muito problema de logística para eles poderem entrarem. A Venezuela teria a chance de entrar pelo mar. Mas no mar tem problemas externos, que aí tá os americanos também com os seus naviozinhos esperando ou fazendo uma guarnição nessa empresa americana lá, né? Exato, exato. O único lugar viável para a Venezuela entrar seria pela fronteira brasileira, pelo estado de Roraima, né? Porque pela mata, pela divisa deles, é basicamente impossível deles entrarem. Porque o que acontece? Essa não seria uma guerra de mísseis, de bombardeio ou de coisas parecidas que nem a gente vê em outros casos, que nem a gente está vendo lá com a Rússia e com a Ucrânia. Seria uma guerra de ocupação, Pois é. em que o exército teria que entrar com blindados, teria que entrar com militares e depois com população. Então, pela mata fechada, porque é uma região de mata muito densa, não se conseguiria entrar pela fronteira entre os dois países. Teria que entrar pela região mais desmatada, que seria o Brasil. E o governo brasileiro já disse, já afirmou, que por ali as tropas não passariam, né? E essa também é a preocupação do governo brasileiro, de até onde o governo Maduro vai querer levar essa situação. Se vai querer comprar uma briga com o Brasil também, porque eu acredito que vai acabar não acontecendo. Já chega que o Brasil abriu as suas fronteiras para o povo venezuelano para atender pessoas que queriam vir para cá, né, professor? E não foi pouca gente. Milhares de pessoas entraram na fronteira brasileira, foram acolhidos, foram repatriados aí pro Brasil inteiro, no Brasil solidário, com as pessoas que estão sofrendo perseguição ou mesmo fome na Venezuela. O problema é que não dá para fechar os olhos para isso, né? Quer dizer, um povo sofrido na Venezuela e agora um governo cria uma retórica de que tem que invadir, tem que fazer isso como se estivesse faltando dinheiro na Venezuela, se estivesse faltando alguma coisa, né? Que estivesse sendo agredido pela Guiana. Então, extremamente complicado. Agora esperaremos os próximos capítulos, é isso, professor? Esperaremos os próximos capítulos. Os dois presidentes, o presidente venezuelano e o presidente da Guiana, têm uma reunião marcada nos próximos dias para tentar debater essa questão e como resolver essa questão. Então, eu acho que a principal coisa que nós vamos esperar é se vai haver um entendimento, o que eu também acho difícil de acontecer num primeiro momento. Isso vai se arrastar por mais um tempo. E aí ver, então, que medidas o governo do Maduro vai tomar sobre isso. Como é que quem é que vai largar a galinha dos órgãos de ouro só para atender a necessidade do ditador Maduro de fazer as coisas? Quer dizer, é complicado isso, né? É uma pena que os órgãos internacionais durante anos foram empurrando de barriga uma coisa que pode virar em conflito, né? Mas como tu disseste, é um conflito com pouca gente, quer dizer, se tiver conflito, aparentemente civis não vai ter, né? Ou vai ter muito pouco, vai ter mais baixas militares, vamos botar assim, né? E ambiental, isso. Né? É uma coisa assim, quem é que vai estar lutando no meio da floresta? É uma coisa complicada. Mas é interessante a gente entender porque o Brasil faz parte desse processo e não pode se eximir de maneira nenhuma disso, de tentar colaborar para a paz seguir. Professor Vinícius Malmo, muito obrigado pela atenção, obrigado pela acústica. Agradeço e voltamos a conversar. Novidades que tiverem por aí também, pode ser adicionado por aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, então, pelo convite também. Muito obrigado ao Bruno, que me convidou, e à acústica, então, por me receber também. Muito bem. Bom dia a todos. Um abraço para você aí. Tá aí o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em mestre em Ciências Políticas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da URGS. Professor Vinícius Malmo batendo papo com a gente.